Olá, Amazonas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Então vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. Na nossa aula de número 106 de matemática, vamos falar sobre o conteúdo de potenciação com números inteiros. Então, me acompanha aí na cartela. Por definição, hoje nós vamos comentar aqui essa operação que é muito importante, no complemento dos estudos de matemática. São operações e propriedades que vão vos acompanhar durante toda a vida acadêmica de vocês dentro do componente de matemática e que serão muito utilizadas, tanto no ensino fundamental como principalmente no ensino médio. Portanto, é importantíssimo que a gente se aproprie dessas operações e propriedades, perfeito? Então, como já vimos, o conteúdo da aula de hoje é de potenciação e propriedades da potenciação com números inteiros. No conjunto dos números inteiros, a regra é a mesma, Nós vamos multiplicar os fatores, São todos iguais. Nós vamos multiplicar os fatores, em função do valor do expoente. A única diferença que nós temos aqui está no sinal da base, porque quando nós estudamos potenciação lá no conjunto dos números naturais, nós só trabalhávamos com números positivos. Agora, como nós estamos trabalhando num conjunto de números inteiros, pode ocorrer de nós nos depararmos com operações de potenciação em que a base seja um número negativo. Por isso, é muito importante que estejamos atentos aí para os procedimentos relacionados à base com o sinal negativo. Perfeito? Então nós temos aqui algumas expressões, alguns exemplos que nós vamos rever aqui o conceito de potenciação. Então, se eu tenho mais 4 elevado à terceira, observamos que a base está entre parênteses, nós vamos ter mais 4, que multiplica mais 4, que multiplica mais 4. Pela regra de operação com números inteiros, se eu tenho mais vezes mais, vai dar mais, e mais vezes mais, mais. 4 vezes 4, 16. Aí eu vou pegar o 16 e multiplicar por 4. E 16 vezes 4, igual a 64. Aqui nós vamos ter mais 5 elevado à quarta potência. Portanto, nós teremos mais 5 que multiplica mais 5, que multiplica mais 5, que multiplica mais 5. Mais vezes mais, mais vezes mais, mais vezes mais, mais. No caso, como se trata de um número positivo, não há necessidade de nós exibirmos o sinal. Então, nós vamos ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Nesse terceiro exemplo, vamos atentar aqui para o sinal da base, porque nós temos aqui menos 2 elevado à terceira potência. Logo, o menos 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Menos vezes menos, mais. Então, esse produto aqui ele é positivo. E mais vezes menos, menos. Multiplicando, já sabemos que o sinal da potência, que é o resultado da operação, é negativo. Agora vamos multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nesse quarto exemplo aqui, nós temos menos 3 elevado a 2, ou menos 3 ao quadrado. Tanto uma nomenclatura como a outra estão corretas. Então, eu tenho menos 3 que multiplica menos 3. Menos vezes menos, mais. Então, o sinal da potência, do resultado da operação é positivo. E 3 vezes 3, 9. Correto? Então, temos aqui nesses nossos 4 exemplos aqui, que exemplificam
todas as situações que nós podemos nos deparar trabalhando a operação de potenciação com números inteiros. Perfeito? Então vamos para a nossa próxima cartela, que em função dos exemplos que foram dados na cartela anterior, podemos concluir que se a base é positiva, a potência sempre será positiva. Então vamos retornar na cartela anterior para comparar essa afirmação aqui, ó. Nós temos aqui, né, base positiva, ó. Então quando a base é positiva, a potência, ou seja, o resultado da operação sempre será um número o quê? Positivo. Perfeito? Agora, se a base é negativa, nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, né? Se a base é negativa, nós podemos nos deparar com duas situações. Primeiro caso, o expoente é um número par, correto? Se o expoente é um número par, a potência, ou seja, o resultado da operação será positiva. Vamos retornar aqui. E ver, ó. Base negativa, expoente par, que aconteceu aqui com o menos 3 ao quadrado. Aí, nesse caso, o resultado da potência é positiva. Correto? Essa é a primeira situação. Segunda situação. Se o expoente for um número ímpar, nesse caso, a potência, ou seja, o resultado da operação, será um número negativo, né? Como nós vimos lá nos exemplos, eu tenho aqui, ó, menos 3 é uma base negativa elevado a um expoente ímpar, que é o 3, né? Observe que nesse caso, ó, a potência, ou seja, o resultado da operação é um número negativo, menos 8. Perfeito? Então, isso daqui é muito importante a gente se apropriar disso daqui, tá? Boa parte dos erros no desenvolvimento das operações envolvendo potência com números inteiros ocorre pela falta de domínio dessas regras aqui. Então é importante lembrarmos que, se a base é positiva, o resultado sempre será positivo. Agora, se a base for negativa, podem ocorrer duas situações. Primeira, se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, a resposta será negativa. Perfeito? Muito bem. Uma observação muito importante que deve ser feita é com relação a essa situação, é quando não temos parêntese na base. Então não calculamos a potência do sinal, só vamos calcular, né, a potência em relação ao número da base. Como assim? Observe que eu tenho aqui, ó, menos 3 ao cubo. Nesse caso, nós só estamos elevando o 2 à terceira potência. O sinal, ele não entra na operação de potência. Então, nós conservamos o sinal negativo, menos, e calculamos a potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Observem aqui, no outro exemplo, que eu tenho menos 3 ao quadrado. Professor, a base é negativa, mas o expoente é par. Isso, mas não há o parêntese, ou seja, nós vamos conservar aqui o sinal de menos e elevar só o 3 à potência de cada, 3 ao quadrado, 9. Aquelas regras que nós vimos anteriormente só são válidas se as bases estiverem entre parênteses, beleza? Vamos ver agora as nossas propriedades da potenciação, né? As propriedades da potenciação são utilizadas para simplificar os cálculos. Há no total 5 propriedades. Então vamos ver a nossa primeira propriedade, que é o produto de potência de mesma base. Então quando eu tenho um produto de potência de mesma base, o que nós fazemos? Nós conservamos a base e somamos o expoente. Então eu tenho A elevado a N que multiplica A elevado a M. A base é igual, repete-se a base que é A, e somamos os expoentes. N mais M, e estamos aplicadas aí a propriedade. Essa é a nossa primeira propriedade. Observe que as propriedades da potência, né, com números inteiros,
são as mesmas que foram estudadas com números naturais. Não muda em nada, é o mesmo procedimento, perfeito? Vamos para a próxima propriedade. Aqui temos exemplo, né? Ó, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao cubo, isso vai ser igual a menos 2. Somamos os expoentes, ó. 2 mais 3. Repetimos a base. 2 mais 3, 5. Aqui eu tenho 5 à quarta, 5 à quinta, perdão, 4 à quinta, perdão, elevado a 4 ao quadrado. Repetimos a base, que é 4. Somamos os expoentes, 5 mais 2. Portanto, 4 elevado a 7. A próxima propriedade, divisão de potência de mesma base. Conservamos a base e vamos subtrair os expoentes, já que é uma divisão, operação inversa. Se na multiplicação nós somamos, na subtração, repetimos a base e diminuímos os expoentes. Perfeito? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho 5 à sexta dividido por 5 ao quadrado. Repetimos a base, que é menos 5. E subtraímos os expoentes. Logo eu vou ter menos 5, 6 menos 2, 4. Próximo exemplo aqui, né, tem uma curiosidade, né? Se eu tenho 9 ao quadrado dividido por 9 à terceira, né? Repetimos a base e vamos subtrair. 2 menos 3, né? Subtrai conservando o sinal do maior. Nós vamos ter 9 elevado a menos 1. Esse número aqui é um número, né, que não está dentro dos inteiros, né? Então a gente vai comentar ele com mais detalhes quando estivermos estudando o conjunto dos números racionais, né, representado pela letra Q, beleza? Mas o procedimento é o mesmo. Repete a base, diminui os expoentes. Propriedade 3, potência de potência. Mesma coisa, pessoal. O que acontecia com os números naturais vai acontecer aqui com os números inteiros, né? Devemos apenas multiplicar os expoentes, porque nós estamos repetindo a base. Se eu tenho A elevado a N, que está elevado a M, repetimos a base, que é o A, e multiplicamos os expoentes. N vezes M. Perfeito? Vamos ver aqui nos exemplos. Eu tenho 7 à quarta elevado ao quadrado. Repetimos a base, que é o 7, e multiplicamos os expoentes. 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho menos 12 à terceira elevado ao quadrado. Repetimos a base, que é menos 12, e multiplicamos os expoentes. Logo vamos ter menos 12, 3 vezes 2, 6. Perfeito? Quarta propriedade. Potência de um produto. Nesse caso, o expoente geral é o expoente dos fatores. Como assim? Se eu tenho A vezes B elevado a N, é a mesma coisa que ter A elevado a N, que multiplica B elevado a N. Exemplos. Eu tenho aqui 4 vezes 3 ao quadrado. Então, o 4 vai ficar elevado ao quadrado e o 3 também ao quadrado. Observe, né, que ambos os fatores, né, assumiram o valor do expoente lá externo. O mesmo acontece aqui, ó. Menos 5 que multiplica 9, elevado à terceira. Então, eu vou ter menos 5 à terceira, que multiplica 9 à terceira. Quinta e última propriedade. Diz o seguinte, né? Seria o inverso disso daqui, né? Nós tínhamos aqui o contrário. Se eu tenho 2 à terceira, que multiplica 5 à terceira, né? Se eu sei ir, eu tenho que saber voltar. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 5, isso daqui é elevado à terceira. Pessoal, é importante que a gente se aproprie mais um pouco dessas propriedades, né? Nós vamos ter a oportunidade de desenvolvê-los na nossa DLI. Por quê? Como eu falei antes, são técnicas operacionais que nós vamos trabalhar com muita intensidade no ensino médio, principalmente quando estivermos falando sobre as operações de funções e equações exponenciais, funções, equações, logaritmas e por aí vai. Então, são recursos que serão bastante úteis, ferramentas muito poderosas para o desenvolvimento desses conteúdos. Agora, chegou o momento de vocês colocarem em prática o que foi comentado nessa aula de hoje. É o momento da nossa DLI. Dinâmica local interativa. Questão 1. Determine as potências com números inteiros a seguir. Então, nós temos aí as
6 questões, né? Letra A, 4 mais 4 a quarta, letra B, menos 8 a terceira, letra C, menos 3 a sexta, letra D, mais 2 a quinta, letra E, menos 3 a quarta, letra F, menos 7 ao cubo. Na questão 2, nós temos, né, só para aplicar as propriedades da potenciação com os números inteiros. Ninguém vai resolver a potência, é só aplicar a propriedade. Então, letra A, 5 vezes 4 a terceira, letra B, menos 2 elevado a 3 elevado a quarta, letra C, mais 3 que multiplica, mais 3 a quarta que multiplica, mais 3 a quinta, letra D, menos 5 a sexta que divide menos 5 ao quadrado. Letra E, foi essa que eu acabei de falar agora há pouco, né? Menos 3 ao quadrado que multiplica mais 5 ao quadrado. Queridos alunos, um bom desenvolvimento a todos e até a nossa interatividade.
queridos alunos, estamos de volta agora para a nossa interatividade, espaço aberto aí para vocês exporem os resultados obtidos nos desenvolvimentos das DLIs. Gostaria de frisar aqui um momento que ambas as questões, tanto a primeira questão como a segunda questão, são questões para que você desenvolva o cálculo, não para que você aponte, porque não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão dissertativa, certo? Então eu vi muita gente aí no chat colocando, né, resposta letra A, letra B, isso não é questão de múltipla escolha, para você desenvolver e calcular a questão, beleza? Então vamos para as nossas interatividades. Vamos ver aqui, temos aqui a Camila, né, Beatriz, dizendo que a questão 2, letra A, né, é 5 que multiplica 3 ao cubo, né? Entendi perfeitamente, beleza. Temos mais alguém aqui? Né, o Pedro Lucas, né? Na letra A vai dar mais 4 a quarta, né? Dividido aqui, né? Somado com mais 4 a quarta, né? Isso foi aplicar a propriedade, depois vamos ver ali na nossa correção. Temos mais alguém aqui? Maria Eduarda, questão 1, letra A, 256. Beleza, Maria Eduarda? Gabriela está dizendo que a letra B deu menos 512. Muito bem. A Ellen, dizendo que a letra B também está dando 512. Temos mais alguém? Davi Santos, questão 1, né? Está dizendo que dá mais 4 a quarta, né? Beleza. Mais alguém? Somente? Muito bem. Então vamos para a correção aí da nossa DLI. Então nós já vimos que a primeira questão era para nós desenvolvermos aí essas potências. Muito importante nós frisarmos aqui, né, a existência do sinal negativo. Na letra A, mais 4 a quarta. Letra B, menos 8 a terceira. Letra C, menos 3 a sexta. Letra D, mais 2 a quinta. Letra E, menos 3 a quarta. Letra F, menos 7 ao cubo. Na questão 2, temos a seguinte situação. Aplicar as propriedades das potenciações, né, nos números inteiros abaixo. Então, nós tínhamos 5 vezes 4 a terceira. Na letra B, menos 2 ao cubo a quarta. Letra C, 3, que multiplica 3 a quarta, que multiplica 3 a quinta. Letra D, menos 5 a sexta, que divide menos 5 ao quadrado. Na letra E, menos 3 ao quadrado, que multiplica mais 5 ao quadrado. Portanto, vamos agora à correção das nossas questões aqui da nossa DLI. Então, nós temos aqui a resposta, letra A, 256, letra B, menos 512, letra C, mais 729, letra D, mais 32, letra E, menos 81, letra F, menos 343. Então, vamos ao comentário dessa questão aqui. Né? Para cada item, devemos observar as regras operacionais da potenciação com números inteiros. Então, nós já vimos que se a base é positiva, nós sabemos que a potência sempre será positiva. Então, multiplicamos aqui 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e vamos encontrar 256. Na letra B, ó, base negativa, menos 8, elevado a um expoente ímpar, que é 3, vai me gerar um resultado, uma potência negativa. Então, eu vou ter menos, correto? Multiplicando 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então, fica menos 512, tá? Se eu colocar 512, a questão, o item aí, ela está incorreta. Perfeito? Aqui, base negativa, menos 3, expoente par, potência vai ser positiva. Então, multiplicando os fatores, nós vamos ter 3, menos 3, né? Já tem o resultado do sinal, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Agora multiplica os fatores. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Letra D. Base é positiva, então já sei que a potência aqui, o resultado vai ser positivo, eu já nem me preocupo com isso. Multiplicando os fatores, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui é aquela situação, né? Na letra E, eu tenho menos 3 a quarta, mas sem um parênteses. Então, eu já sei que a potência é negativa.
Multiplicando os fatores, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. O mesmo acontece aqui, né? Não tem parênteses e a base é negativa, já sei que a potência, o resultado vai ser negativo. Multiplicando os fatores, 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. Então essa daí é a correção da nossa primeira questão. Na nossa segunda questão, nós tínhamos apenas que aplicar as propriedades, né? Aí nós temos as respostas. Letra A, 5 a terceira, que multiplica 4 a terceira. Na letra B, menos 2 elevado a 12ª potência. Na letra C, mais 3 elevado a 10. Na letra D, menos 5 a quarta, né? E na letra E, menos 3, que multiplica mais 5 ao quadrado. Vamos ao comentário dessa questão? Então, ó, tem um produto aqui de fatores, né? Repete os fatores, né? E cada um vai ter... Cada fator vai ter o expoente, né? Geral, né? Que está lá fora. Então, eu vou ter 5 a terceira, que multiplica 4 a terceira. Na letra B, eu tenho menos 2 a terceira, a quarta. Repete a base, que é menos 3, e vamos multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter menos 2, 3 vezes 4, 12. Letra C, eu tenho mais 3 a quarta, que multiplica mais 3 a quinta. Lembrando que se a base não tem expoente, o expoente imaginário dele é 1. Então, eu vou ter mais 3 elevado a 1, mais 4, mais 5, né? Vamos somar os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a 1 mais 4, 5, mais 5, 10. Letra D, menos 5 a sexta dividido por menos 5 ao quadrado. Repetimos a base, que é menos 5, vou ter 6 menos 2. Então, eu vou ter menos 5, 6 menos 2, 4. Na letra E, né? Vamos ter menos 3 ao quadrado, que multiplica mais 5 ao quadrado. Como é que fica aqui? É aquela história que eu falei para vocês. Se eu sei ir, eu sei voltar, né? Então, eu vou ter menos 3, que multiplica mais 5, elevado ao quadrado. Perfeito? Muito bem. Com isso, concluímos aí a correção da nossa DLI. Espero que todos vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.